Muito bem, então vamos lá. Vamos começar o nosso curso sobre o segundo edital doce, modalidade 3, seleção de projetos para reparação de bens culturais. E a gente vai começar o curso fazendo uma leitura do edital. Então essas primeiras aulas a gente vai se dedicar a essa leitura. Você vai ver que é um edital muito tranquilo, muito simples. Ele foi pensado exatamente para facilitar o proponente, né, que é quem escreve o projeto, a enviar suas propostas, né? Então a gente vai, né, como eu falei, a gente vai começar por essa leitura. E eu vou falar uma coisa aqui para você que talvez você ache até engraçado, assim, curioso. Eu já participei de muitos editais, né, já escrevi projetos, já avaliei projetos. E um dos grandes fatores de desclassificação do projeto é exatamente a falta de leitura do edital. Parece até uma coisa assim meio surreal, né? Mas muita gente participa dos editais sem fazer sequer nenhuma leitura do edital, que é exatamente o documento que coloca as regras de participação. É como se você fosse, por exemplo, fazer uma prova e não estudasse para essa prova. Ou então, se, sei lá, fosse tirar uma carteira de motorista e não soubesse dirigir. Então, a leitura do edital é fundamental para que a gente entenda as regras do jogo e consiga propor os projetos da melhor forma possível. Do meu ponto de vista, para a gente conseguir escrever bons projetos, que sejam projetos competitivos, realmente projetos que tenham chance de captar os recursos, existe pelo menos 3 passos fundamentais que a gente precisa dar em relação ao edital. O primeiro deles é ler o edital, que é o que a gente vai fazer aqui. O segundo é entender o que a gente leu, né? Às vezes a gente lê uma coisa e não entende. E o terceiro é utilizar o que a gente leu e entendeu na inscrição da proposta que vai ser enviada para avaliação. Então, ler, entender e utilizar o que foi lido e entendido. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas. A gente vai ler o edital, só que não é uma leitura fria, só lê e bola para frente, não. A gente vai ler parte por parte, vai fazer uma interpretação desse edital e durante essa interpretação, inclusive, eu vou dando aqui orientações, vou dando exemplos de projetos que podem ser propostos aqui nesse edital. Então, não vai ser essa leitura só fria, né? Então, é uma leitura para a gente ler, entender e já começar a pensar como utilizar o que a gente leu e entendeu lá na elaboração do projeto. Então, assim, você pode ter certeza que se você assistir essas aulas aqui com bastante atenção, fazendo suas anotações, você vai ter, assim, além de uma grande compreensão do edital, né, que são as regras do jogo, como eu falei, você vai ter também, é, você vai começar também a pensar em possíveis projetos que talvez, se você não tivesse assistido essas aulas, você não pensaria. Uma coisa que é importante dizer também aqui é que, além de assistir todas essas aulas, fazer as anotações, é fundamental que você tenha esse edital, né? Aí você vai acompanhando o edital, vai relembrando o que você viu nas aulas, vai tirando as suas dúvidas, certo? Então aqui, além de assistir às aulas, tenha o edital com você, ou impresso, ou no seu computador, da forma que você achar melhor. Isso é fundamental que você consiga escrever uma boa proposta de acordo com o edital. Não se preocupe, mais para frente eu vou te mostrar aonde você vai pegar o edital e todos os outros documentos que são obrigatórios para você conseguir fazer a sua inscrição na plataforma, certo? Isso vão ser em algumas aulas mais para frente. Mas vamos lá, vamos começar aqui então o nosso mergulho no edital e você vai perceber que realmente é um edital muito simples e de fácil compreensão. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o edital, né? E vamos começar aqui então, ó. Você já sabe, ele é oferecido pela Fundação Renova. Então, o nome do edital é Edital Doce, Edital de Chamamento Público da Fundação Renova, modalidade 3. Eu vou explicar para você que não se preocupe, que existem outras 2 modalidades, né? E esse curso aqui é para modalidade 3, aí você vai entender o que é a modalidade, para quem pode propor projetos, quais são os tipos de projetos que podem ser propostos aqui dentro da modalidade 3. Mas não tem a modalidade 3, PG12, que é um programa, é um dos programas que a Fundação tem, que é o programa reparatório, certo? Eles que estão propondo, foram escritos por esses editais todos, foram escritos por esse grupo.
Então, está aqui seleção de projetos para reparação das referências culturais, certo? Daqui para frente eu não vou ficar falando o nome todo do edital, aí você vai saber. Quando eu falo modalidade 3, é exatamente a seleção de projetos para reparação das referências culturais, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui no edital, esse item 1 aqui, ó, é sobre a Fundação Renova. Tá? Eu não vou mergulhar muito aqui, né? Não vou me aprofundar muito aqui nessas informações, mas aqui fala um pouco do histórico da fundação, como ela foi criada, por que ela foi criada, né? Qual é o tipo de trabalho que ela realiza nas comunidades. Tá? Então, é um texto de apresentação falando de quem está propondo aqui e oferecendo, né, na verdade, os editais, certo? Mas vamos lá. Aqui que a gente começa a entender mais sobre o edital especificamente, esse item 2, ó, sobre o edital. O que está falando? 2.1. O presente edital tem como objetivo selecionar e apoiar, com recurso financeiro da Fundação Renova, projetos inéditos ou iniciativas já existentes apresentados por pessoas físicas, microempreendedores, coletivos e grupos informais, organizações sem fins lucrativos e empresas atuantes nas áreas ligadas ao patrimônio cultural nos municípios de Minas Gerais, previsto no anexo 1, lista de municípios e localidades de referência deste edital. Então, o que é? Aqui já tem uma informação, uma não, né? A gente tem aqui informações muito importantes. Qual que é a primeira delas? O que está falando, né? Então, o projeto pode ser inédito ou iniciativas já existentes. Então, quando você for propor o edital, né, a sua proposta ali de evento ou de, né, projeto que quer que seja, projeto de continuidade, reparação de alguma coisa, pode ser uma coisa que já existe, né, já existe aí na sua comunidade ou na comunidade que você quer atuar, ou não, ou pode ser uma coisa totalmente nova, né? Uma iniciativa totalmente nova. Então, essa é a primeira informação importante aqui nessa parte. E aqui, ele já dá uma outra informação que é muito importante também. Os projetos, né, ou propostas, né, que a gente pode chamar, que vão ser colocadas lá na plataforma, elas podem ser apresentadas por pessoas físicas, microempreendedores, né, que são os MEIs, né, microempreendedores individuais, coletivos e grupos informais, então assim, grupos que existem na comunidade, só que não têm, por que são informais? Porque eles não têm uma formação jurídica, né? Eles não são registrados como empresa ou como associação, mas são grupos que já existem na comunidade. Então, esses grupos podem propor também, certo? E aí aqui agora vem para as organizações sem fins lucrativos, né, que geralmente são as associações, né, então elas podem propor projetos também, e demais empresas atuantes nas áreas ligadas ao patrimônio cultural dos municípios de Minas Gerais, previsto no anexo 1, lista de municípios e localidades de referência deste edital. O que está falando aqui nesse final, então? Podem ser associações sem fins lucrativos ou empresas com fins lucrativos, atuantes nas cidades que o edital vai atender. Então, são todas as cidades de Minas? Não são todas as cidades de Minas. São só as cidades, nessas empresas e associações, enfim, elas têm que estar nessa lista aqui desses municípios que eu vou mostrar para você agora. Bom, então, as cidades, né, são exatamente essas aqui, ó. Bom, então vamos lá, ó. Vamos lembrar, quem que pode propor os projetos? Pessoas físicas, grupos informais, empresas sem fins lucrativos, né? No caso, organizações sem fins lucrativos e empresas com fins lucrativos. E as pessoas físicas, né, devem comprovar que residem nessas cidades, ok? Além de comprovarem que residem nessas cidades, elas precisam comprovar que residem nas localidades. Olha só, vamos ver aqui, acho que você vai entender com mais tranquilidade aqui, ó. Anexo 1, lista de municípios e localidades. A lista abaixo consta a relação das localidades que serão, então, ó, localidades que serão contemplados no edital de reparação de referências culturais, que é a modalidade 3, que a gente está vendo, junto à referência do município a qual ela pertence. Então, o que é essa planilha aqui? Ó? Ela
mostra a localidade e uma referência do município. Então, quais são? Ó, do município de Mariana, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 localidades, que são Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Camargos, Ponte do Gama, Pedras, Borba, Campinas. E parou por aí. Então, você precisa ser residente dessas localidades. E aí, tem as outras aqui também, né? Como eu falei, esse documento você vai estar disponível para você baixar, tá bom? Mas, da mesma forma, ó, tem 3 localidades em Rio Doce, tem 3 localidades em Barra Longa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 localidades em Santa Cruz do Escalvado, ok? Só reforçando. Ah, eu moro em Santa Cruz do Escalvado, mas não sou de nenhuma dessas localidades aqui, Nova Soberba, Viana, Florestinha, Jerônimo, Merengo e Pedra do Escalvado. Eu posso propor dentro da modalidade 3, né, que é a que a gente está vendo aqui? Não, você pode propor dentro das outras modalidades, né, modalidade 1 e modalidade 2, ok? Então, mais uma vez para reforçar, só os moradores nessas localidades é que podem propor projetos aqui dentro do edital de modalidade 3, edital doce modalidade 3. Vamos em frente. Então tá aqui, ó. Isso aqui foi só para a gente, né, ver aqui do item 2.1 quais são as localidades, né, de referência do edital. Se você é de alguma delas, você está apto, você está apta a propor seus projetos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Mas vamos ver aqui, ó. Item 2.2. O edital doce, 2.2 aqui, ó. O edital doce, modalidade 3, reparação das referências culturais, visa apoiar projetos que promovam ações de lazer e recuperação dos bens culturais de natureza material e imaterial das comunidades, para que atuem de forma ativa no processo de reparação das referências culturais impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, né? Então esse item aqui é um item, ele é mais genérico, assim, né? Vamos dizer, o que ele está falando? Que esse edital, modalidade 3, que é o que a gente está vendo, pretende promover ações de lazer e recuperação dos bens culturais, né, nessa região, para essas localidades, ok? Basicamente isso que fala o 2.2. Agora vamos ver aqui o 2.3, ó. O edital doce modalidade 3, reparação das referências culturais, é a única entrada para apoio de projetos, incluindo eventos, pela Fundação Renova. Então, eles já estão informando aqui que a única forma de você conseguir recursos, né, para os seus projetos, para eventos, o que quer que seja, é através do edital, certo? É o que eles estão informando aqui nesse item 2.3. E a gente vai para o item 2.4. O presente edital se funda no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, TTAC, né, que a maioria das pessoas chamam de TAC, especificamente do Programa 12, Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística, que tem por objetivo garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural, histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando sua condição de existência, realização de reprodução autônoma e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários, conforme as determinações da cláusula 95.100 do TAC. Certo? Isso aqui também é uma informação mais genérica, né? Está falando mais aqui desse termo de transação e ajustamento de conduta, né, que é o TAC, e falando por que esse edital está sendo lançado. É como se fosse uma justificativa aqui do edital, certo? Ele está sendo lançado porque existe esse TAC, né, esse termo de transação de ajustamento de conduta, e o programa 12 aqui, que é o responsável por edital, ele decidiu, para cumprir, né, o que diz ali esse termo, decidiu lançar esses editais, certo? Para atuar nas comunidades impactadas. Ok? Vamos ver aqui, ó. Aí o item 2.5 fala que o edital completo e anexos e outras informações sobre o edital estão disponíveis no site fundaçãorenova.org. Isso aqui eu já vou mostrar para vocês onde vocês pegam todos esses documentos, como você se cadastra, qual que é a plataforma, né? Mas você saiba que existe o site, né? Se você tiver qualquer dúvida,
né, alguma coisa que não foi explicada aqui, você pode ir lá no site, baixar um documento, ler alguma informação extra que porventura não seja falada aqui. E aí depois falando aqui, ó, que o item 2.6, as dúvidas técnicas sobre o edital poderão ser enviadas no período de 15 a 27 de março de 2022, essa data já foi, né? Pelo e-mail editalreferenciasculturais@fundaçãorenova.org. Apesar da data aqui já ter passado, né, anote esse e-mail também, né, que é mais um contato que você tem para tirar algum tipo de dúvida e tal, certamente eles vão informar, ok? Isso aqui, o 2.7, é só um compilado com as respostas às dúvidas, tal. Então, assim, teve lá, né, a parte de pegar essas dúvidas, então vai ter esse compilado que vai ficar lá também no site, né, para quem... o que eles fazem geralmente? Eles pegam um monte de dúvidas, né, das pessoas que vão participar, tal, fazem um documento, né? É como se fosse aquelas perguntas e respostas, certo? Você tem uma dúvida, você vai lá, de repente já tem, né, uma dúvida igual a sua ali, já descrita, e a resposta já está ali. Né? Geralmente são as principais dúvidas, as dúvidas mais recorrentes, que geralmente se coloca nesse tipo de documento. Ok? Mas vamos em frente aqui. Ó. Vamos falar agora dos recursos financeiros. E tem 3, recursos financeiros e áreas de atuação. Certo? O que está falando aqui? Ó? 3.1. O edital destinará o montante máximo de R$ 2 milhões, 2 milhões de reais, que serão alocados em todas as propostas selecionadas conforme matriz de avaliação nas localidades previstas no anexo 1, lista de municípios e localidades desse edital. Nós já vimos a lista de localidades, né, e seus municípios. O que está falando aqui então? O valor destinado, o valor disponível para esse edital, que é o edital modalidade 3, tá? É só a modalidade 3, não são todos os editais de 2 milhões. Só o edital de modalidade 3 tem esse valor aqui máximo de R$ 2 milhões, certo? Para essas localidades. E aí, depois do item 3.2, as propostas aprovadas por esse edital receberão os recursos em conformidade com o cronograma físico-financeiro dos projetos. Vocês vão ver lá quando a gente estiver escrevendo o projeto, o que é esse cronograma físico-financeiro. E após assinatura de contratos específicos, que serão firmados em 2 chamadas. O que está falando aqui então? Ó? Vão ter contratos, né, para quem aprovar, então vai ser feito um contrato, e esses contratos vão ser realizados em 2 chamadas. Como assim 2 chamadas? Vamos entender aqui. Ó. A primeira chamada ocorrerá no 3º trimestre de 2022, julho, agosto e setembro, portanto, né, que é o 3º trimestre desse ano em 2022, e será destinada a metade das propostas aprovadas, né, que são as melhores classificadas pela análise técnica ou aquelas cuja execução esteja atrelada a calendários fixos. O que está falando aqui? Ó? Vamos entender isso aqui. Ó. Os projetos selecionados, ok. Selecionou ali, por exemplo, 10 projetos, sei lá, 20 projetos. Foram selecionados 20 projetos. Desses 20, metade deles, ou os que estiverem melhor classificados, ou os que tiverem alguma data, né, algum calendário fixo, alguma festividade que acontece ali em determinado período, e aí esse recurso precisa chegar primeiro, eles vão ter preferência nessa chamada. Então esses vão ser chamados primeiros, e depois os outros projetos aprovados vão ser chamados também. Ok? É o que está falando aqui nesse item, né? Falando que a segunda chamada de projeto será destinada às demais propostas aprovadas e ocorrerá no 4º trimestre de 2022, até o limite do restante do valor total previsto para esse edital. Então, depois que fez a primeira chamada no 3º trimestre, vem a chamada dos outros projetos, certo? No 4º trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, ok? Agora a gente vai para um item. Aqui, essa primeira parte aqui, então, ela é um mais entendimento geral assim, do edital, né? O que é, para quem vai ser, né? Quais comunidades podem participar. Falou aqui também agora, né, do recurso financeiro, quanto vai ser, quem pode participar, como vai ser a chamada, enfim, foi essas primeiras informações. Agora a gente vai aqui para as condições
de participação, ou seja, o que eu preciso ter ou fazer, né? Quais condições eu preciso ter ou fazer, realizar, né, para participar desse edital. Vamos ver aqui, ó, condições de participação. 4.1, esse é o item 4, né? Então vamos lá, 4.1. Podem apresentar propostas para esse edital. A gente já falou isso lá em cima, vamos passar rapidamente aqui de novo para reforçar. Então, ó, pessoa física ou microempreendedor individual, MEI, né, que é a pessoa física ou microempreendedor individual, com residência há pelo menos um ano em alguma das localidades previstas no anexo 1. Anexo 1 a gente já viu, aquele lá das localidades. Então, a pessoa física ou microempreendedor individual, é o MEI, tem que ter residência há pelo menos um ano na localidade, né, em alguma daquelas localidades lá do anexo, certo? Isso vai ser comprovado, no caso pessoa física, com comprovante de residência e, no caso do MEI, com a inscrição do MEI ali da pessoa, né? Ela vai anexar e vai comprovar que, né, a empresa está ali naquela localidade há mais de um ano. Vamos ver agora a questão do coletivo ou grupo informal, que é a letra B, ó. Coletivo ou grupo informal. Primeiro ele fala um pouquinho aqui o que é o coletivo, né? Ó, ou seja, aquele que surge das relações sociais entre os membros de forma espontânea, portanto não possui uma representação formal, como grupo da terceira idade, grupo de jovens, grupo de pais, grupo de artistas, grupo de leitura, grupo de músicos, entre outros, né, grupos que possuam atuação comprovada há pelo menos um ano em alguma das localidades previstas no anexo 1 desse edital. Então, se existe um grupo, se você faz parte de algum grupo dessa localidade, né, e aí deu esses exemplos aqui, e você não tem uma formalização, não é um registro formal, né, você não é uma empresa, não é uma associação, nada disso, você pode participar como grupo, ok? E aí depois a letra C, né, que são as organizações sem fins lucrativos, cooperativa ou empresa com finalidade lucrativa, micro, pequeno, médio ou grande porte. Então qualquer tipo de empresa pode participar do edital, né? Só que qual que é a regra para essas organizações e empresas participarem? Elas precisam possuir sede há pelo menos um ano ou atuação comprovada em algumas localidades previstas no anexo 1 desse edital há pelo menos 3 anos. Olha só, tem duas informações aqui que são importantes. Ó. A empresa, né, como que ela pode participar? Associações e empresas. Ela tem que ter sede naquela comunidade há pelo menos um ano, tá vendo? Está aqui, ó. Ou então, atuação comprovada em alguma dessas localidades lá do anexo 1, né? Há pelo menos 3 anos. Né? Tendo uma dessas duas aqui, ela pode participar. Ok? Agora sim, ó, a gente viu aqui quem pode, né? Quem pode participar. Agora o edital fala aqui, ó, quem não pode participar. Certo? Vamos ver aqui quem não pode participar. Então vamos lá. Letra A. Pessoas físicas menores de 18 anos ou grupos informais coordenados por menores de 18 anos. Não pode. Né? Menor não pode participar. Então vamos lá. B. Pessoas jurídicas de direito público interno, né? Então, seja da União, do Estado, Distrito Federal, territórios ou municípios. As autarquias também não podem, empresas públicas não podem participar, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Economia mista é quando parte da empresa é do governo, parte é do setor privado, né? Não podem. Fundações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei não podem, incluídos serviços sociais autônomos. E externo, né, estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Essas aqui não podem participar. Quem mais não pode participar? Ó? Pessoas físicas classificadas como pessoas expostas politicamente ou de pessoas jurídicas cujos seus sócios, né, que são os administradores ou diretores aqui, sejam classificados dessa forma. Então essas pessoas expostas politicamente não podem participar. Não pode participar também, ó, cuja instituição explore o trabalho infantil, escravo ou degradante ou incite em qualquer forma de violência.
não pode participar cuja instituição ou pessoa física esteja impedida de contratar ou estabelecer parceria com a administração pública, em razão de cadastros no SEI, CEPIM, CENEP, aquelas empresas ou pessoas físicas, né, que estão com alguma dívida, está faltando alguma certidão, né, estão devendo alguma coisa, não podem participar também, tá? No caso aqui desses cadastros, né? Ó, se você tiver com problema lá no cadastro SEI, CEPIM, CENEP, você não pode participar. Cuja instituição ou pessoa física tenha sido condenada pela prática de ato lesivo à administração pública, né? Então, assim, pessoa física ou jurídica que tem algum tipo de problema, né, de ter participado de algum ato lesivo à administração pública também está impedido de participar. Instituição ao proponente que evidencie discriminação racial, de credo, de orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza, está fora, não pode. Que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente, não pode participar. De caráter político partidário, né, também não pode participar. De funcionários, estagiários e prestadores de serviço da Fundação Renova ou de suas mantenedoras, com contratos cuja data de vigência coincida com qualquer período de inscrição do edital, não pode participar. E aí vem sócios, funcionários, estagiários e prestadores de serviço da gerenciadora, com contratos cuja data de vigência coincida com qualquer período de inscrição do edital. Então, não é alguma empresa que está ligada ali a outros trabalhos com a Fundação Renova não podem participar. E, por fim, integrantes da comissão de avaliação e de seleção do edital, né? As pessoas que forem selecionar o edital, é claro que não vão poder participar também, ok? Nós vamos parando por aqui. Na próxima aula, a gente continua nesse mergulho aqui do nosso edital. E aí a gente vai ver recursos financeiros, né? Assim, de quanto pode ser sua proposta, até quando vai, que tipo de proponente pode propor o quê, certo? A gente se vê na próxima aula, então. Grande abraço, até lá. Tchau.